Graça e paz, irmãos, louvado seja Deus. Eu vou ler um pequeno versículo que se encontra em Isaías 32, que diz assim: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra as tempestades, e como os ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de um grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos do que ouvem estarão atentos. Isaías estava anunciando a vinda do Messias, né? É um capítulo maravilhoso, é um capítulo muito bom. Todo o capítulo 32, o capítulo 33 e o 34. No capítulo 33, versículo 6, ele diz assim: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será seu tesouro. O Senhor Jesus, quando ele veio, ele cumpriu tudo o que estava determinado para a vida dele. Ele cumpriu tudo o que estava determinado para a vida dele, de Gênesis até a vinda dele, né? Até Malaquias. Perdão. Mas não é diferente conosco. Em Salmos 139 vai dizer assim, que antes dele nos formar, tudo já estava escrito. Tudo já estava escrito. Então, por mais que às vezes nós queira fugir, porque a luta é grande, porque a labuta, às vezes a carga é pesada, muitas vezes a carga nem é nossa, mas nós vai lá e pega, né? Querendo ser Deus na vida de alguém, ou querendo ser o próprio Deus da nossa vida. Mas tá nós carregando um peso, um fardo. Só que o Senhor Jesus disse, tomai sobre vós a vossa cruz, né? Cada um leve sua cruz. O Senhor Jesus, ele, no momento de muita aflição, o Pai, ele colocou alguém para levar um pouco ali a sua cruz. Se o Pai fez isso com o seu filho, não faria com cada um de nós? Se você está passando por uma luta na qual o deserto está grande e você pensa em desistir, não faça isso. Não desista, mas creia no que a palavra diz. Aonde eu li, fala assim: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento. No Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? Tá tudo muito ligado todos os versículos, toda a Bíblia está ligada. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que tome posse de tudo que está escrito aqui. Porque aquilo que foi determinado para a tua vida, antes de tu nascer, antes de eu nascer, já estava determinado para nossas vidas. O inimigo ele vai fazer de tudo para nos tirar do caminho. Ele vai colocar família, vai colocar enfermidade, vai colocar dúvida. O porquê nós temos que estar com uma armadura espiritual. Porque é muito importante. Vou continuar lendo. E esconderijo contra o vento, e como refúgio contra a tempestade. Aqueles discípulos, quando estavam lá no barco que o Senhor Jesus dormiu, teve 2 episódios de barcos, né? De tempestades. Quando o Senhor Jesus dormiu, e o Senhor Jesus estava dormindo por quê? Porque confiava naquele que mandou, naquele que enviou ele. Por que veio aquela tempestade? Por causa do gadareno. O Senhor Jesus, eles iam entrar em Gadara, ia libertar, ia ter salvação, não só para um homem, porque através daquele homem ia vir salvação para a cidade inteira. Como assim? Eles mandaram o Senhor Jesus embora. O Senhor Jesus foi embora, mas o endemoniado, que não era mais endemoniado, agora ele é liberto, saiu anunciando o Senhor Jesus, o que ele fez por as ruas. Falar a verdade, nem precisava nem ele anunciar. Só em verem ele vestido já era o suficiente. O que eu quero dizer? Aquela tempestade que veio naquele barco, se os discípulos estivessem focados, olhando para Cristo, olhando para Ele, eles não teriam sofrido tanto naquela tempestade. Tempestades são difíceis, porque eu fico imaginando como o Senhor Jesus estava dormindo no meio da tempestade. O barco fazendo isso e o Senhor Jesus dormindo. Por quê? Porque se eu estou olhando para o meu Deus, olhando para o meu Jesus, eu não vou olhar para o vento contrário, não vou olhar para as dificuldades. É difícil? É, meus irmãos, não tem como. E como nós somos seres humanos, até eu mesmo falo isso. E como nós somos seres humanos e nós olhamos para tempestades, o Pai ele diz o quê? Não temeis, mas não desistam. Porque se você clama na tempestade, se você clama na angústia, ele chega, ele sempre chega.
Então não solte o seu arado. Não solte, sabe? Já foi. Continua. Tá com pouca força, caminha. Eu passei uma luta muito grande. Com meu filho. Meu filho estava aí quase com depressão e foi uma luta muito grande. E a forma como Deus, ele me deu uma paz, uma calma, que até eu estava sem entender o porquê eu estava daquela forma. Meu filho estava aperreado, estava se cortando. E Deus me deu uma calma, eu estava sem entender. E minha irmã disse, olha, se tu tá assim, é porque Deus te deu paz nessa tormenta. E é verdade. Eu só fazia clamar ao Senhor Jesus. Eu só fazia clamar ao meu paizinho. Eu dizia, paizinho, chega aqui porque eu não sei o que fazer. E com jejum, com palavra, com oração. E Deus foi entrando, foi quebrando barreiras, foi quebrando tudo aquilo. E silenciou, quebrou o arco do forte. Por onde o maligno veio, ele teve que voltar para o 7 caminho, porque o Pai, ele é incrível, né? Então não desista. É os seus que estão passando por isso, por aquilo. Clame ao Senhor, faça propósitos. Faça propósitos. A Bíblia está repleta de tesouros, na qual ele te ensina a ganhar as guerras. Mas o que não devemos, de forma alguma é permitir que o inimigo coloque na nossa mente que nós não conseguimos, que é melhor desistir, que é melhor parar. Ah, eu não estou desistindo, eu só vou sair da igreja e vou congregar em casa. Cuidado, é perigoso. Falo isso por mim mesmo. É perigoso. O correto é saiu, continua indo para alguma, até o Espírito Santo te firmar, tá? Esse ano vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de muita paz. Eu estou declarando isso para a minha vida. Eu creio que vai ser um ano de bênção e de muita paz. E para todos aqueles que estão em Cristo, eu creio que também vai ser da mesma forma. Se você não conhece ao Senhor Jesus, se você não está nesse colo, se você não está passando essa tempestade agarrado nele, olhando para ele, colado nele, eu venho te convidar você a conhecer esse Jesus. Ah, eu já tenho Jesus, eu isso e aquilo. Amém, então essa palavra não é para você. Mas se você está passando por uma dificuldade, se você aí está me vendo, se você está passando por uma dificuldade e acha que não tem mais jeito, não tem mais saída, seu filho ou sua família, isso ou aquilo, uma enfermidade que você está achando que vai morrer, eu sirvo a um Deus que ele é médico dos médicos. Eu sirvo a um Deus que ele é médico dos médicos e eu creio. Eu creio sim, eu falo, eu determino para a minha vida, né? Então, que você possa ter um encontro com o Senhor Jesus, assim como ele chegou na minha vida, me transformou, colocou vestes de honra, né? Para quem vivia aí com roupa masculina, para cima e para baixo, hoje é um vestes de honra. E ele me amou, e ele tem me escondido. Ele tem me escondido, sim. Tem me dado da sua água, tem me dado do seu pão. O Senhor Jesus, ele veio e ele morreu por cada um de nós, por nos amar. E ele te ama. Ele te ama demais, tá? Não desista. Sua vida é preciosa demais para Cristo. Amém?